A paz do Senhor Jesus, trago mais um ensino da parte de Deus para o teu coração e a pergunta é, você sabe por que Satanás não tocou na mulher de Jó? Hoje nós vamos ver sobre isso e vamos entender os projetos de Deus. Nós vemos em Jó, capítulo 1, o verso 12, que Deus, ele dá permissão a Satanás para tocar em tudo que Jó tinha, menos na vida de Jó. E aí, lendo a história de Jó, nós vemos que Jó ele perdeu seus filhos, que Jó ele perdeu seus bens, que Jó também teve doença, né? O Satanás ele tocou até na saúde de Jó, mas ele não tocou na mulher de Jó. E nós vemos que no final da história, Jó ele começa a ter de volta tudo aquilo que ele perdeu em dobro. Ele tem bens, ele tem novos filhos, mas a esposa permanece com ele. Porque nós vamos ver aqui na palavra de Deus que Deus ele dá a ordem a Satanás para tocar em tudo menos na vida de Jó. Como Deus ele fez o projeto da família, o projeto do casamento, Deus, ele uniu Jó à sua esposa, sendo assim um só corpo. Então a vida de Jó seria a vida da esposa, a vida da esposa seria a vida de Jó. Eles são um só corpo. É claro que nós não podemos generalizar que todo o casamento foi Deus que uniu. É claro que tem pessoas que se unem ali a pessoas que não é da mesma fé, e aí há um julgo desigual, aí há uma confusão, há contendas. Vemos também pessoas que se precipitam e casam com pessoas que não é para casar. Então, às vezes o próprio homem, a própria mulher escolhe pessoas para casar que Deus não quer, que Deus não se agrada. Pelo livre-arbítrio da pessoa, a pessoa escolhe ali esposa e esposo que não é do agrado de Deus e depois termina tendo confusão, né? E termina se separando e também vive mal. Por quê? Porque não foi Deus que uniu, também não são pessoas que buscam a Deus, então isso acontece. Mas tem pessoas que é Deus que une, tem pessoas que são de Deus e que Deus une propósito. Então Deus ele tem ali pessoas para unir aquele homem, aquela mulher, né, para que eles venham casar e venham ali viver o propósito do casamento, o propósito de Deus. Então, esse é o caso de Jó, um homem de Deus, um homem que andava em retidão, e Deus coloca ali uma esposa, e Jó, ele casa-se ali com aquela mulher, com a sua esposa, onde Satanás não podia tocar naquele projeto, naquela união, porque eram um só corpo, Jó e a sua esposa. E por isso Satanás ele não tocou. Nós sabemos sim que existem pessoas que são viúvas, mas que o próprio Deus permite, assim, estou falando aqui de pessoas de Deus, pessoas que compartilham a mesma fé, pessoas que são de Deus, casamentos abençoados por Deus, casamento que Deus uniu ali as pessoas, estou falando dessas pessoas. É claro que existem homens de Deus, mulheres de Deus, que se tornam viúvos, mas aí é o próprio Deus que permite, os dois sendo de Deus, o homem e a mulher, unidos sendo de Deus, é Deus que permite, porque é Deus que manda na morte, é Deus que permite, porque Deus sabe de todas as coisas, assim como Abraão, ele fica viúvo, Sara morre, porque assim Deus permite, Deus sabe de todas as coisas, mas aí é Deus que faz. E na vida de Jó, foi Satanás que tocou nos bens, que tocou nos filhos, mas ele não pôde tocar na mulher, porque a mulher era um só corpo com Jó. E ali eles tinham como se fosse uma única vida, porque é um só corpo, e Satanás não podia tocar na mulher de Jó. Por isso, no início, nós vemos que Deus, ele diz a Satanás, toque em tudo menos na vida de Jó. E de fato, Satanás não tinha permissão para tocar na vida de Jó. E a mulher de Jó fazia parte da vida de Jó. E por isso, ele não tocou. Amém?